Eu sou a Fernanda Belfort. Eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E aí, Dea, o que a gente tem de roundup para hoje? Me conta. Pois é, infelizmente a gente vai ter que falar bastante do Trump, né? Porque mais uma semana em que ele foi uma das figuras mais midiáticas aí da semana. A gente começa com uma história pitoresca, né? De que ele vai fazer uma reforma na Casa Branca. Algo inédito, assim, faz muito, desde 1948 que a Casa Branca não sofre nenhum tipo de alteração, não tem nenhuma reforma, e ele decidiu que ele vai fazer um salão de baile. Tipo, 80 anos depois, né, vamos fazer um salão de baile. Acho bem... por que não, né? Por que não ter, né, um salão de baile? Porque então, a gente está no momento, né, de não é um momento de corte de custos, né, de Big Beautiful Bill, de tirar dinheiro, né, de todo mundo, né. Das agências, cortar dinheiro das agências, né, por que não? Né, vamos gastar dinheiro nisso, acho super prioritário. Então, prioridades, né? Então, ele vai fazer um salão de baile de $200 milhões, com capacidade para 650 pessoas, dizendo que nenhum presidente americano antes dele era bom de salão de baile. Juro, essa frase entre aspas, tá? Porque ele falou exatamente assim. Nunca houve um presidente que fosse bom em salões de baile. De receber, entendo. E, enfim... Que é o papel do presidente, realmente. Super. É tipo... Os reis, né, franceses, a monarquia, antes da guilhotina vir acabar com todo mundo. Perguntando, mas se eles estão passando fome, por que você não dá brioche pra eles? Tipo essa mentalidade. E que tem tudo a ver com essa maneira como o Trump se vê, né, com uma postura meio monárquica, né, ele tem essa coisa meio imperialista, né, ele na verdade contraria uma postura comum a todos os presidentes anteriores que se preocupam em manter, assim, uma imagem mais austera, né, de seriedade, de sobriedade, até porque o uso dos recursos é algo que mexe diretamente com a opinião pública sobre o governo, né? Eu acho que ele fazer isso realmente demonstra que ele não está nem um pouco preocupado com os cortes que ele está fazendo em outras áreas importantes do governo e que vai fazer o salão de baile pronto. Né? Acho que isso é uma coisa bem Trump. E outra coisa curiosa dele que eu queria trazer essa semana no Roundup foi Só um comentário rápido. Eu que trabalho, né, passei a minha vida inteira trabalhando em empresa grande, tinha épocas que assim, né, a empresa estava em crise, a gente estava cortando a verba de marketing, tirando um monte de coisa e tal, e daí vinha um mega VP e tinha uma reunião, tipo, no Fazenda do Rio, sabe? E a gente falava, meu, é sério? Tipo, sabe? Ou tipo, mega negócio, aí tinha uma reunião não sei onde. E a gente, cara, porque é exatamente essa... É uma inconsistência, né? Inconsistência, entendeu? É muito incoerente. Mas ok, isso. Mas, enfim, uma outra coisa que aconteceu agora há pouco, enquanto a gente estava preparando aqui o material para a gente compartilhar, né, no nosso podcast, foi uma notícia de que saiu hoje um relatório do Bureau of Labor Statistics, que é o órgão do governo que publica, acompanha o número de empregos gerados todos os meses, que é um indicador importante da saúde da economia americana, né? E agora, recentemente, hoje saiu esse relatório mostrando que a economia americana gerou apenas 73 mil vagas, o que foi considerado muito abaixo do esperado, né? O desemprego subiu a 4,2%, o que enfureceu o Trump. Então, horas depois, ele postou na Truth Social, que é a rede social que ele fundou, que é a rede da verdade, né? Que é a rede da verdade, porque, né? Obviamente, ele é o porta-voz da verdade. Da verdade. Demitindo a Erica McIntyre, que é a chefe desse birô, dizendo que ela teria manipulado os números para prejudicá-lo. Sem prova alguma, ele apenas afirmou que esses números não eram verdadeiros, esses números foram manipulados apenas para prejudicar a sua reputação. Ele disse com essas palavras. Ela apenas fez isso to make me look bad. Assim.
Gente, é surreal, né? Tipo, eu não gostei do número, então você vai ser mandado embora. Exatamente, né? Ela é uma mulher, uma economista de carreira, tá há 20 anos no governo, né? Foi indicada pelo Biden, confirmada pelo Senado, mandato de 4 anos, ou seja, é uma profissional, enfim, com um currículo irretocável, né? E aí, assim, nunca teve nenhuma acusação de falta de credibilidade, nem nada do gênero, mas enfim, ela agora vai ser, enfim, demitida por ter contado a verdade. Isso é muito perigoso, né? Quando a gente começa a olhar essas evidências, né? Quando a gente lembra do que tem sido comentado, né? Pela mídia e tal, por essas tendências autocráticas do Trump, né? Que só vale a verdade dele, né? Só o que lhe convém, né? Muito perigoso isso tudo, é um precedente realmente muito perigoso. E isso, obviamente, enfim, acabou contribuindo para essa queda nas bolsas hoje, né? Acho que isso pegou muito mal para o mercado e chega a ser um risco político para o Trump também. É o famoso caso do atirou no mensageiro, né? Don't shoot the messenger, aquela expressão americana, né? Ele foi contra toda o bom senso, né? Atirou no mensageiro. Exatamente. A outra coisa que foi muito comentada essa semana foi sobre a Sydney Sweeney, ela que é uma atriz que fez, entre outras coisas, White Lotus, mas é uma atriz que está em várias coisas hoje, que fez uma campanha para American Eagle, e ela fala, né, que assim, genes são passados dos pais para os filhos e os meus jeans são azuis. Então ela faz uma brincadeira de jeans and jeans, né, assim, de genes e jeans, entendeu? E isso numa menina que, né, assim, tem olho azul, cabelo claro, tudo que tem, né, e que a diversidade toda que veio do estereótipo da beleza, ela acaba sendo o contraponto disso tudo, né? E que é muito também dessa estética do MAGA, né? Assim, de que mulher tem que ser bonita mesmo, e que ser, né, olho claro e tudo. E aí, isso foi algo que acabou tendo, né, uma repercussão grande. E eu lembrei daquela expressão, né, de dog whistle, de que, no fim do dia, todo mundo que é mais progressista, de esquerda e tal, fica louco da vida, porque é o estereótipo da mulher branca bonita, de olho azul, fazendo um trocadilho de gen azul, de jeans e tudo isso, valorizando essa herança. E aí teve gente, né, comentando que não, isso tinha uma narrativa nazista, um monte de coisa. E isso mostra, em parte até, né, o que a gente estava falando quando teve aquele caso todo do casal do show do Coldplay. Algumas coisas pequenas podem viralizar na internet e virar uma coisa enorme. Obviamente que os caras não fizeram isso, eles sabiam que estavam mexendo com um tema polêmico, mas estavam dentro da licença poética do que pode fazer ou não ali, né, para não ser uma coisa realmente agressiva. Mas começou uma discussão enorme, né, Dea? Super, inclusive a American Eagle tirou do ar o anúncio, né? Acabou cedendo aí a gente nunca sabe se essas coisas são feitas justamente para gerar repercussão e o famoso falem mal, mas falem de mim, né? Muitas coisas a gente sabe que são jogadas assim pro universo e o importante é clicar, é a pessoa falar da marca, é ficar sabendo que a Sydney Sweeney que é uma atriz que está super em alta no momento, né? Fez um anúncio para American Eagle, então associa ali com uma marca cool e tudo mais. Então a gente não sabe até que ponto isso foi provocado, foi gerado, mas o fato é que pegou mal, né? Muita gente falou que tinha mensagens eugenistas escondidas atrás desse trocadilho, né? De jeans e jeans, como se tivesse que é uma mensagem defendendo eugenista. Eugenia vem dessa limpeza étnica, né? Essa coisa de meio ariana, né? De achar que o padrão de beleza ideal é o da Sydney Sweeney, que é loira, tem olho azul, né? Tem os peitos grandes, tem a pele clara. E você não falou isso porque é eugenística. Tive que fazer essa piada da quinta série. Certamente vem daí. Será que veio essa conexão na sua mente?
Mas é um ideal estético que há muitos anos, né, desde o Hitler, essa coisa da raça ariana, de que é uma raça superior. Então, acho que se foi intencional, foi de muito mau gosto, porque traz à tona realmente pesadelos, né? Coisas que a gente já quer esquecer que existiram, né? Então, e outros disseram exatamente o que você falou, tipo, gente, nem tudo precisa virar um campo de batalha, foi apenas um anúncio, né? Foi apenas uma brincadeira, foi um jogo de palavras. Se não tivesse esse contexto cultural dela ser loira, de olho azul, no meio desse momento que tá acontecendo, né? Da volta dessa estética e desse negócio e de sair do politicamente correto, todo esse movimento anti-woke que tá acontecendo, né? E não teria nenhuma repercussão. Mas dentro deste contexto, provavelmente algo intencional. E as marcas estão, né, testando mensagens, testando conversas, e muitas marcas realmente hoje estão dispostas a ir às últimas consequências para ganhar engajamento, para ganhar seguidores, para ficar na boca do povo. Então, acho que saberemos mais sobre isso daqui a pouco. O importante é que a matéria acabou, o anúncio acabou saindo do ar, e até isso é meio engraçado, né, porque no fim das contas é um tiro super curto, é um esforço rápido, né? Quando a gente fala até de veiculação, nem acho que foi o caso aqui, mas quando você fala de veiculação, você ainda gasta pouco. Porque você veicula 2, 3, 4 dias, aquilo viraliza e pronto, você tira do ar. Você não gasta, né? Não gastou nada, né? E agora aconteceu, né? Assim, já foi. Pode tirar do ar. Ai, que loucura, desculpe, não tive a intenção, entendeu? Exatamente. Tira do ar e já foi, né? Exatamente. Então, essa oportunidade. Mas esse é o nosso roundup de hoje. Acho que foram as notícias que mais marcaram a nossa semana. Teve também aquela situação terrível em Nova York essa semana, do atirador que entrou num prédio, né, na Park Avenue com uma arma e acabou atirando e matou 4 pessoas, né? E até agora está se tentando entender o tamanho, né, do problema de saúde mental desse atirador, porque ele estava ali se referindo ao que ele sofreu no passado como jogador de futebol americano. Então ele mirava mesmo a NFL, que ficava nesse prédio. Não se sabe exatamente o que ele ia fazer lá dentro, mas possivelmente atirar e matar quem ele encontrasse pela frente. E ele acabou fazendo isso num outro andar, né, atingindo uma pessoa que trabalhava na Blackstone, que é um grande fundo americano, que ocupa vários andares nesse prédio, além de um policial, enfim, de uma pessoa que estava no lobby do prédio. Ou seja, uma história, uma tragédia que a gente vê se repetir nos Estados Unidos com uma frequência impressionante, né? A quantidade de shootings como esse que a gente vê em escolas, universidades, shoppings, e que até acontecem pontualmente em outros países. A Suécia, por exemplo, é um país que tem 2 ou 3 shootings desse por ano. A gente já viu acontecer na Holanda, mas nos Estados Unidos é com uma frequência uma epidemia, assustadora, né? assustadora. E aquela coisa, né, assim, eu tenho a sensação, e que fique claro aqui que não tem nenhuma ciência, não estou comentando nada aqui, nenhuma The Economist da vida, né, mas eu tenho uma sensação que lá tem um problema de saúde mental mais intenso, porque tem um lado que, assim, cara, aqui no Brasil tem tanto doido quanto lá, a diferença é que eles não têm acesso à arma. Aqui no Brasil, bandido tem acesso à arma, mas não maluco, ou não? Aqui tem menos maluco do que tem lá. Né? Então, eu não sei muito bem. Podemos até investigar um pouco isso. Mas claro que existe esse ponto de que é muito fácil comprar uma arma nos Estados Unidos, né? Acho que essa é uma discussão super antiga lá. Mas existe essa coisa realmente cultural. Aqui no Brasil você não precisa ensinar ninguém numa escola, numa empresa, o que fazer, se tiver, né, alguém que entre onde você está para matar todo mundo, né? Aqui no Brasil a gente ensina as pessoas, nossos filhos, tudo, como reagir ou não reagir a um assalto, mas não a esse tipo de coisa. Então, é muito triste, realmente, né? Mas é engraçado que dessa vez, olha que interessante, dessa vez a gente não viu a discussão sobre porte de armas tomar conta da mídia, como a gente costuma ver em outros shootings como esse. Sempre que acontece isso, volta à tona a discussão sobre porte de armas. Dessa vez não teve.
Eu achei muito interessante como o assunto, né, mobilizou ali a noite acho que foi de terça para quarta-feira, foi o assunto principal. Né? Isso não ter... E depois, porque a gente sabe que temos um presidente lá nos Estados Unidos que, enfim, é totalmente defensor, né, dessa política de liberar as armas para a população, acreditando que isso faz com que o país seja mais seguro. Acho que tem milhões de estudos e de pesquisas a favor e contra esse argumento, né? Sempre tem uma pesquisa para provar algum ponto, a gente sempre fala isso, né? Sempre tem uma pesquisa pró e uma pesquisa contra alguma coisa, você sempre consegue provar um ponto com algum número, mas é algo que nos Estados Unidos realmente é inacreditável, que uma pessoa desça de um carro em plena Park Avenue em Manhattan com uma arma na mão, ostensivamente, não é que ele estava escondendo a arma, entre no lobby de um prédio de escritórios e, enfim, atire em todo mundo, e isso seja absolutamente... Você está dentro do seu escritório, trabalhando na frente do seu computador, e entra um maluco desse com uma arma e mata quem ele vê pela frente. Assim, é inadmissível, e eu acho inacreditável que isso tenha já praticamente sumido da mídia. Teve um pico ali na noite de terça, no dia de quarta, e hoje em dia o assunto já é outro nos Estados Unidos. Achei isso muito impressionante. Tá bom, mas o Flood the Zone lá também tá impossível, né? Porque fora tudo isso, voltamos pras tarifas. E daqui a pouco a gente vai falar do Brasil, né, gente? Que óbvio que não dá pra não falar do Brasil no meio dessa confusão toda. Estamos nessa semana do tarifaço, né? Eu acho que o tarifaço vai além do que o Brasil, né, Dé? Hoje era um dia importante, era o 1º de agosto, foi o dia escolhido pelo Trump para que as tarifas passassem a valer, mas ele acabou, como ele sempre faz, né, dando um prazinho, um chorinho para os países poderem se organizar de alguma forma, né? Então a verdade é que tínhamos a data de hoje, o deadline era de hoje, mas vamos ter aí alguns dias a mais para essas últimas negociações, né? Foram 69 países incluídos nesse decreto, né, nos decretos que o Trump assinou ontem. São taxas muito mais altas até do que ele tinha anunciado anteriormente, né? A Suíça ficou com 39%, gente. Os americanos agora, para comprar relógio, para comprar chocolate, não sei como é que esse povo vai fazer não com Toblerone, né? Com, enfim, os Rolex da vida. Como é que os americanos vão sobreviver? Mas, enfim, Canadá ficou com 35%, África do Sul 30% também, né? E o Brasil ocupa o ranking, né? Está em primeiro lugar, é a maior alíquota divulgada até agora, 50%. Em segundo lugar vem a Síria, os produtos taxados em 41%, e quem ficou com o mínimo, por exemplo, foi o Reino Unido, que está com 10%, né? Ele se deu bem. Mais uma vez, ele esticou o prazo para negociar com o México, né, 90 dias aí para conseguir negociar. Não sei o que a Cláudia Sheinbaum tem, que ela sempre consegue organizar ali um aumento aí nesse prazo. Ela acho que é muito hábil aí. E a China continua também em conversas, em negociação, e tem prazo aí até o dia 12 de agosto. Então tudo vai entrar em vigor daqui a 7 dias, com exceção da China. Esse anúncio derrubou os mercados pelo mundo, né? Todas as principais bolsas da Ásia fecharam no vermelho, com quedas aí acima de 1%, e as bolsas europeias também abriram em queda acentuada. Mercados futuros também indicando o mesmo caminho para os índices de ações dos Estados Unidos. E lembrando que essa volatilidade no mundo de ações permite que muita gente ganhe muito dinheiro, né? Com certeza. Frequente as notícias de quando antes de notícias ou coisas assim tem um volume grande de coisas sendo, né, de alguma forma comercializadas na bolsa, e tem muita gente ali próxima do Trump ganhando muito dinheiro com isso. Mas antes da gente entrar em Brasil, até, né, uma coisa que me chamou a atenção essa semana, eu ouvi um podcast do Scott Galloway, né, do Prof. G, e eles estavam comentando, né, ele e o Ed, o quanto que, no fim do dia, isso continua sendo mídia. O Trump anunciou um acordo com a União Europeia. A União Europeia né, assim como um bloco de países extremamente importante, e a União Europeia aceitou uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos e prometeu um investimento na economia dos Estados Unidos de 600 bilhões de dólares. Esse acordo segue o modelo do acordo que tinha acontecido nas semanas anteriores com o Japão, que era um acordo de 550 bilhões de dólares. Mas o que ele chama a atenção, e é uma coisa que a mídia também não tem
né, dado uma ênfase aí na cobertura, é que nada foi assinado. Nenhum detalhe foi divulgado. Então, e ele já tá anunciando que já tá, né, resolvido. E todo mundo, nossa, isso foi um grande win pro Trump, isso que o Trump conseguiu. E assim, até alguns veículos e algumas pessoas que costumam ser contrários ao Trump falaram, não, mas peraí, nessa realmente ele conseguiu negociar uma coisa que é boa. Só que eles estão falando que esses acordos raramente se concretizam, que o acordo do Japão, né, que foi anunciado, parece que só 1% vai ser de investimento real nos Estados Unidos, várias outras coisas vão ser empréstimos com juros em favor do Japão. Então, no fundo, tem muita coisa que é uma grande jogada de mídia. Mas, Fê, só para te interromper, claro. Desculpa, mas sabe que, lembra quando ele criou, né, quando a palavra do ano dos dictionaries americanos lá era o pós-verdade? Exatamente. Porque essa é uma característica dele. Ele solta uma declaração, ele faz um anúncio totalmente sem base concreta, mas aquilo pega, aquilo viraliza, aquilo é o que fica impregnado no imaginário das pessoas. E é essa pós-verdade, né, que esse termo que não é bem uma mentira, mas também não é uma verdade, é algo no meio do caminho, porque o processo continua, pode ser que ele seja assinado, mas se não for assinado, o que vale é que ele falou, né? Isso que foi fica a mensagem as pessoas que vão ecoou. dizer que ecoou, exatamente. Perfeito, né? É tipo obliterated, obliterated. Obliterated, total obliterated. Mas esse negócio assim, né? Na conversa, né? O Scott e o Ed até viram e falam assim, cara, o que a gente considera que é um acordo, né? É quando realmente existe algo assinado com cronograma, com tudo isso, que não é o termo, né? Ele fica nessa imagem vitoriosa de press release sem nenhuma substância. E realmente existe aí, de novo, essa manipulação, né? Quando a gente fala do Brasil, é diferente, porque realmente ele foi o único país que ele usou algo político. E a gente está tendo uma cobertura enorme, né? Eu sei que daqui a pouco também você vai entrar e falar um pouco melhor dessa cobertura, mas a gente está tendo uma cobertura muito grande em cima desse tema, de vários veículos internacionais, né? O próprio Paul Krugman fez também, né? Soltou no blog dele, no Substack, né? Falando que é totalmente legal, e ele até vai listando, né? Que assim, qualquer uma das justificativas legais que ele estava usando antes, né? Ele fala, tem a seção 201, que é proteger indústrias contra surtos de importação. Seção 232, proteger setores essenciais à segurança nacional. Seção 301, retalhar práticas comerciais desleais, né? Emergência econômica, que ele mesmo nega que exista, mas tudo bem. Mas o Paul Krugman fala que nem o advogado mais ardiloso conseguiria justificar legalmente essas tarifas contra o Brasil. Então, a gente, né, e até enfatizando essas informações, o Brasil não tem uma balança comercial desfavorável para os Estados Unidos, e toda a justificativa, né, usando o Bolsonaro, né, o papel que o filho do Bolsonaro está fazendo nisso tudo, é inaceitável para uma democracia e como forma de pressão para outra. Não, total. Acho que o que a gente viu essa semana foi notícia no mundo inteiro, né? Acho que o mundo inteiro está acompanhando esse caso. Claro, as tarifas, como a gente falou há pouco, estão sendo impostas em inúmeros países. Mas o que está acontecendo com o Brasil é algo realmente inédito e que está sendo observado com muita atenção por todos os outros países, né? Porque isso pode criar um precedente que, inclusive, pode funcionar contra os Estados Unidos em algum momento também, né? Eles podem ser vítimas dessa própria armadilha que o Trump colocou, né? E eu acho que isso criou um efeito muito interessante essa semana, né? Que foi um aumento incrível na popularidade do Lula dentro e fora do Brasil. Né? Dentro do Brasil, ele teve um aumento importante na sua popularidade. Acho que pela primeira vez o seu governo tem mais aprovação do que desaprovação, então ele subiu nas pesquisas, né? Ele despertou, acho que essa ação do Trump despertou nas pessoas um sentimento
quase patriota, assim, né? Nacionalista, né? O que aconteceu em outros países, né? Aconteceu no Canadá, aconteceu... E até países que estavam flertando muito com a direita, próximos de eleições e tal, e que deram um passo para trás. Então, acho que esse não é um movimento novo, mas a ideia, tudo que a gente precisa é ter um candidato que não seja nem o Lula nem o Bolsonaro, né? Jesus amado, do Bolsonaro aparentemente a gente se livrou, mas assim, Lula, Deus do céu, eu só quero ter uma alternativa boa, né? Para conseguir tirar o Lula. Eu acho que a gente... Eu não considerava, confesso para você, eu considerava o Lula um pouco carta fora do baralho, porque a aprovação dele estava baixa, acho que o próprio governo dele não estava sendo muito bem avaliado do ponto de vista econômico, político também, ele muito ali... quase que estagnado, né? Não tinha grandes avanços. Acho que tem essa questão também ambiental, que todo mundo tinha muita expectativa e não aconteceu. E, de repente, assim, ele surgiu quase como, sei lá, o salvador da história, né? Os jornais, acho que foi muito interessante vê-lo, por exemplo, ele esteve na CNN, no programa da Amanpour. Ele teve uma matéria importantíssima sobre ele no New York Times e uma no Financial Times, mostrando, né, posicionando o Lula como um líder global, um dos raros exemplos de um líder que resolveu enfrentar o Trump, né? Então, acho que nessa história toda, ele fez realmente do limão uma limonada, né? Acho que no mundo em que os líderes estão tentando evitar confrontos diretos, né, com superpotências, o Lula descobriu que a resistência, né, lhe trouxe capital político, né? Essa resistência trouxe um capital político melhor do que a submissão. Então, acho que... E ele, que sempre sonhou em ter uma relevância internacional, né? Lembra que ele falava que ia mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia? A gente falava, gente, é sério, vem cá, senta aqui com a titia. Não, você não tá na mesinha dos adultos nesse nível bonitinho, entendeu? Mas agora, né, de repente... Todos os jornais querem falar com ele tá sendo de alguma forma, entendeu? Quer dizer, deve estar se divertindo. Tá brilhando, né? Ele tá brilhando lá fora. Você me contou uma coisa hoje, quando a gente estava na PrEP, da idade dele, que ele tem a mesma idade do Trump. Isso me chama eu fui olhar porque, como eu estava falando, eu não achava mais que o Lula poderia ser uma opção na próxima eleição. Eu achava que ele já estava velho enfim, e também estava um pouco desgastado desse governo e tal, e acho que esse episódio trouxe o Lula de volta para o jogo. E aí eu fui lá pesquisar a idade dele. Ele tem 79, que é a mesma idade do Trump, que também... até pouco tempo atrás, estava falando sobre uma reeleição. Ele queria mudar lá a Constituição americana para ele poder, né, disputar mais um mandato. Sim. Então, são dois candidatos de quase 80 anos. Pensa, né? E eu acho que vem agora, passados, né, depois que a gente teve, né, esse momento em que o Lula está vivendo essa popularidade extrema dentro do Brasil, fora do Brasil, eu acho que agora, a partir do momento em que as tarifas passarem a valer, aí aí que a gente vai ver mesmo, né, o circo pegar fogo, porque aí tem que entender se o Lula vai conseguir manter esse momentum num cenário que economicamente vai ser mais desafiador, né? Porque nesse momento aqui agora a gente está falando apenas do capital político, né? De como ele se posicionou, de como da postura que ele assumiu e tudo mais, de como ele falou de uma forma muito serena em todas as vezes que ele foi entrevistado. Ele tem se posicionado bem, falado bem e tal, que é uma coisa que eu achei que ele também já não estava mais fazendo ultimamente. Então acho que ele realmente marcou pontos aí, mas agora é que são elas, né? Agora que o Brasil vai ter que lidar, por mais que vários produtos brasileiros tenham sido isentos aí das tarifas, né, suco de laranja, coisas que eram muito importantes para o Brasil, vamos ver como é que o Brasil vai se comportar, como é que a nossa economia, nossas exportações vão se comportar depois que isso entrar em vigor. Sim. Então, assim, não dá para cantar a vitória também, né? Vamos esperar para ver quando a coisa vai acontecer. E voltando um pouco para o tema idade, né, o Scott Galloway, que é zero politicamente correto, né, ele estava falando
nos Estados Unidos, obviamente, né? Ele falando, o Trump não me preocupa mais, né? A própria natureza, a biologia vão dar conta disso. E ele falando que quando ele virou e foi um dos primeiros a falar que o Biden estava muito velho, né? As pessoas falaram, você é etarista. Ele falou, não sou eu que sou etarista, é a biologia que é etarista. Então ele fala, cara, esse cara... Daí ele falou, eu me preocupo com o J.D. Vance, com o Peter Thiel atrás, com tal. Esses caras me preocupam mais, né? E a verdade é essa, assim, né? Para o bem ou para o mal, quantos anos ainda pode ter, né? E acho que passa a ter um risco de ter um declínio cognitivo que algumas pessoas, né, chegam aos 90 ótimas, outras aos 70 já não estão mais. E daí é um risco muito grande para ter alguém desse jeito. E até para também dar um pouco de contexto, né, para quem não conseguiu acompanhar bem as notícias, né, nessa semana, mas a gente viu os Estados Unidos dando uma série de exceções, né, inclusive para o Brasil, e com isso eles tiraram, né, o percentual do suco de laranja, aço, petróleo e celulose, e o impacto se concentra principalmente no café, né, 30% do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil, e da carne bovina. E a carne bovina, obviamente, vai causar um impacto no setor, mas a carne vai ficar mais barata para o cidadão. A picanha vai ficar mais barata, né? A picanha mais barata já foi tema de discussão em eleição, igual o ovo foi nos Estados Unidos, né? O preço do ovo, aqui o preço da picanha. E isso, de alguma forma, vai ser um ponto positivo para o Lula. E aí, acaba tendo um ataque, principalmente, né? Um ataque não, né? Um impacto nos bolsonaristas. Então, a galera de agro, que é notoriamente, né, mais bolsonarista. Esses públicos são os que principalmente vão sentir impacto econômico aqui. E, por outro lado, a gente vai ter o Lula fortalecido, não só desse ponto de vista patriota, mas também do ponto de vista econômico, uma vez que, da forma que o brasileiro sente no bolso, algumas categorias vão melhorar. E outra coisa que a gente precisa comentar, que eu acho que é importante, foi o Moraes, que foi incluído na lista do Magnitsky, né? Então, todo mundo até brincando, falando, quero ver o Lula falar Magnitsky. A gente falou disso, eu não sei se no podcast passado, no podcast retrasado, eu tô já confusa aqui, mas a gente falou, inclusive, foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar nessa lei. Eu fui pesquisar, achei super fascinante a história de como nasceu essa lei, por causa de um procurado russo e tudo mais, e que ela se tornou um instrumento, inclusive, usado por vários países, não só pelos Estados Unidos, apesar de ela ter nascido lá, né? Mas que é uma lei destinada a casos infinitamente mais drásticos do que uma, digamos assim, divergência política, que é o caso ali do Trump com o Alexandre de Moraes, né? Então, essa história pegou o mundo de surpresa, muita gente repercutiu esse tema, né? Por ser uma medida reservada para ditadores, criminosos de guerra, né? A primeira vez que um juiz de uma democracia é sancionado sob esse instrumento. Então, acho que a questão não é discutir se você concorda ou discorda, ou gosta ou não gosta do Alexandre de Moraes. Acho que ele é uma figura muito polêmica no Brasil, né? Ele tem realmente, assim, fãs e tem, assim, detratores, assim, muito extremos, né? Mas eu acho mostrar que aqui o dedo do não meio no isso, jogo do Corinthians não ajudou, né, amiga? Vamos combinar. Não ajudou, né? Mas aquilo Pelo também foi amor de Deus, né? Mas foi uma jogada altamente calculada ali, né? Ele fez com a intenção de... Foi horas depois dele ficar sabendo disso, então foi exato. Muito, não, foi uma mensagem planejado, né? Com certeza. Mas acho que independente da gente gostar ou não gostar, eu acho que a atitude do Trump é extremamente perigosa, acho que abre um precedente muito grave, né? Fragiliza a imagem dos Estados Unidos como um árbitro democrático confiável, né? Acho que abala a legitimidade de instituições como bancos, sistemas de pagamento, plataformas de tecnologia, né? Acho que mostra que nada é muito previsível quando a gente fala de Trump, e se tem uma coisa que mercados detestam é imprevisibilidade, né? Então acho que essa atitude do Trump de agir, né, sempre com uma coisa meio intempestiva, assim, vai lá de uma forma agressiva, meio arbitrária, sem pesar muito as consequências, né, gera realmente uma sensação de que os Estados Unidos virou realmente uma autocracia, né.
Odé, e o Então, Pedro Doria estava contando, né, num ponto de partida do meio, até quais são as consequências de ser sancionado nessa lei. Então você acaba perdendo acesso a cartões de crédito com bandeiras americanas, né, então Mastercard, Visa, coisas assim. Eles podem não conseguir usar serviços pagos de empresas americanas, né, consegue usar os gratuitos, mas assim, eu tenho aqui o backup da Apple, eu tenho o Google e pago não sei o quê, eu tenho o Pro, parece que essas coisas não conseguem mais fazer. Bancos onde eles têm contas, né, vão ter que operar com cautela, então ele vai poder continuar tendo conta, né, no Banco do Brasil, mas tem algumas coisas de compliance que eles precisam prestar atenção. Eles não podem operar em dólares americanos, mas, olha que interessante, né, geralmente, quando os Estados Unidos aplicam essas sanções, a União Europeia, o Canadá e o Reino Unido automaticamente espelham também essas mesmas sanções. Só que no caso do Alexandre de Moraes, isso não deve acontecer. E vai ser a primeira vez que o Washington vai aplicar esse tipo de punição de forma isolada. E aí, provavelmente, eles vão poder continuar operando, né, em euro, ien, em outras coisas assim. Então, realmente existe aí um uso totalmente atípico, para ser muito fofa, né? Independente da gente gostar do Alexandre de Moraes, não gostar, mas esse tipo de sanção não é para isso e é mais uma vez uma forma de coerção. eu acho que no que tange a liberdade pessoal dele, do Alexandre de Moraes, claro que quando na medida que envolve a soberania nacional, acho que já é uma outra coisa, mas no que tange a liberdade pessoal dele, eu não acho que ele esteja muito preocupado. Eu acho que é um preço até pequeno a pagar diante do quão a imagem que ele está passando de ter sido vítima da lei Magnitsky. Ele acabou sendo quase que um mártir, digamos assim, de toda essa história, né? E a imagem dele, que já estava ele já era uma figura muito respeitada no exterior. A gente falou aqui várias vezes de matérias sobre ele no New York Times, na Time Magazine, em que ele é considerado, né, talvez uma pessoa que enfrentou as big tech, que enfrentou as redes sociais e que tem essa atitude, né, de fazer com que a lei seja cumprida aqui no país. Eu acho que isso, para ele, é um capital político e profissional que, para ele, é muito maior do que ter que lidar com essas restrições que ele vai ter em pequenos, claro, não são pequenos, né? Se de repente ele não puder mais usar o Gmail, não puder usar nenhum serviço de uma empresa americana. Mas, enfim, tem empresas europeias, tem empresas de outros países que podem suprir, então acho que ele não deve estar muito preocupado. O que foi interessante também, que foi divertido, foi ver os memes naquele dia, né? A internet estava, assim, inspiradíssima e tinha histórias, piadas ótimas de frases que ele teria dito, obviamente de brincadeira, né? Falando sobre, puxa, agora eu não posso mais comprar meu shampoo nos Estados Unidos e coisas assim, né? Então, assim, no fundo, ele acho que sai fortalecido de qualquer maneira de todo esse processo. Planejando ir passar férias na Disney, eu acho que nenhum desses ministros da STF estão planejando, né? Na atual situação dos Estados Unidos. Com certeza. Então, ele não deve estar lamentando que ele não vai poder passar o Réveillon dele em Nova York, coisas do gênero. Acho que isso é um preço pequeno a pagar. E tem um outro que eu não sei se foi meme ou foi verdade, né? Mas que um deles, acho que não foi Moraes, né? Falou, sempre temos Paris, né? Querendo dizer, não tô nem aí, querido. Vou estar feliz indo pra Europa. Beijo, obrigada. Entendeu? Exatamente. E acho que falando em Brasil, pegando esse gancho aqui, acho que hoje também a gente teve uma notícia bem impactante, que está ainda em desenvolvimento, mas 25 países teriam pedido formalmente para a COP30 não acontecer em Belém, devido aos problemas de logística que a gente já sabe, né, que desde o início são o grande impasse ali, né? O governo prometeu uma estrutura para receber delegações do mundo inteiro, essas medidas não foram implementadas, ou seja, a gente está muito atrasado na preparação da cidade para receber
né, um evento dessa magnitude e, assim, acho que o ponto principal dessa reivindicação desses países é o custo das hospedagens, né? Tem hospedagem custando $700 por pessoa por noite. Então, vários países estão dizendo que eles simplesmente que não isso vão, tem na né? cidade, né, Dé? A gente fala desse, né, hiperturismo, como é que chama? Qual que é a expressão? Over-tourism. Então tá, over, né? E não sei em português como vai ficar isso, tudo bem, né? Mas vamos colocar assim, desse turismo excessivo que penaliza os lugares. Não é uma cidade para receber uma coisa dessa magnitude. E para fazer tudo o que precisa para receber bem essas pessoas, provavelmente também tem um impacto que não sei se faz sentido. Bom, mas e aí, Não, é uma grande conta. contradição, né? É uma grande contradição, né? Tipo Davos, né? Todos os assim, ricos pegam seus jatinhos individuais, vão lá para discutir como eles podem diminuir a emissão de carbono no mundo. Não, mas assim, exato, é uma grande contradição, nada faz sentido, né? E acho que essa história da COP, ela sempre vai simbolizar, talvez, essa ironia, né, do capitalismo contemporâneo, né, essa ganância de curto prazo que está sabotando os esforços para salvar o planeta, né? Então, assim, né, a gente está vivendo uma especulação imobiliária no local, enfim, obviamente, só quem tem muito recurso pode ir, então vai ser um evento provavelmente restrito às elites globais, que é a antítese, né, da essência desse evento, enfim, do que ele deveria ser, né? E de fato tem muitas críticas do quanto a própria cidade acabou sofrendo, né, construções ilegais, houve desmatamento para abrir rodovia, tudo isso mostra que, assim, as prioridades realmente foram as prioridades estão invertidas, né? Então, houve esse pedido e hoje à tarde houve uma reunião para discutir se de fato era o caso de reduzir. Nunca esteve em jogo tirar a COP de Belém, mas o que podia acontecer realmente era reduzir as agendas que iam acontecer lá e transpor vários desses encontros para lugares próximos que têm uma infraestrutura maior e já pronta para receber chefes de Estado, lideranças políticas, ativistas, etc. e tal. E acabou de terminar essa reunião e ficou resolvido que tudo vai ser mantido como estava e que o governo vai fazer algum tipo de intervenção para cair, né, para fazer cair o preço das hospedagens, mas que não existe um plano B, que tudo vai ser mantido e a COP30 vai acontecer em Belém, como estava originalmente planejado. Teve um tempo lá, uns 4, 5 meses atrás, que foi cogitado trazer para o Rio de Janeiro uma boa parte dessas agendas, né? Porque o Rio tem toda uma infraestrutura hoteleira, aeroporto, tudo pronto, né? Isso chegou a durar ali algum tempo, essa especulação, e depois, de novo, voltou tudo para Belém, e agora acho que tivemos um outro questionamento, e na verdade acho que isso prova que o governo não quer abrir mão, vai ser lá mesmo. Mas tinha um racional para ir para Belém, né? Que era realmente ir ali para o coração da Amazônia ou para o mais próximo disso possível para mostrar essa urgência. Então, eu acho que esta razão faz sentido, é muito bonita, mas talvez tenha que se redimensionar mesmo o evento. E a ideia, sabe o que acontece? Eu acho que a hora que não é uma coisa intencional de falar parte vai acontecer no Rio, vai acontecer em outra cidade, o que for, começa realmente, aí vira economia, né? Quem está disposto a pagar esse dinheiro, sim, quem não está. E naturalmente, né, a escassez desalinhada ali, né? A oferta desalinhada com a demanda faz com que os preços subam e naturalmente existe uma seleção e se reduz do mesmo jeito. Então, eu acho que, né, uma coisa é assumir tudo isso, a outra não, mas talvez a gente chegue no mesmo resultado. Agora, que com certeza vai ter um impacto, inclusive ambiental, além de financeiro nos participantes, porque eu acho que isso já é óbvio, vai, né? Então, espero que a atenção que a gente consiga chamar para essa urgência seja maior do que a exploração que vai acontecer da natureza para que tudo isso aconteça. Isso. Mas assim, eu acho que de qualquer maneira, sem querer ser, né, enfim, acho que a gente tem que torcer para que tudo dê certo. A ideia aqui não é tripudiar em cima de um problema, mas assim,
o mal já foi feito, né? Agora, por exemplo, tem uma reportagem ótima do New York Times contando como a cidade está adaptando motéis para receber políticos, lideranças, diplomatas, né? E essa reportagem é irônica, Gente, porque fala assim, imagina o diplomata europeu no motel de Belém. Jesus, Maria José. Entendeu? É um absurdo da situação, né? Então, diplomatas, a matéria fala assim, né? O absurdo da situação, quando diplomatas internacionais são forçados a considerar acomodações com, abre aspas, postes de dança, os pole dances, né? E paredes com estampa de leopardo, algo está fundamentalmente errado com o planejamento da conferência, né? Então, é uma solução mínimo constrangedora, né? Enfim, então, vão ter histórias, assim, para contar por muitos anos, né? Os diplomatas que forem ficar nesses motéis de Belém. Mas o fato, assim, é que o que fica exposto realmente é a falta de planejamento, que é muito característica do Brasil, né? Nada de novo até aqui, né? O Brasil teve muito tempo para se preparar, 2 anos para se preparar para a COP, não conseguiu, né? Então, acho que até agora a gente teve, pra você ter uma ideia, 36 mil leitos contra os 50 mil inicialmente prometidos, né? E se você olhar as conferências anteriores, elas ofereciam cerca de 90 mil leitos. Então, a gente já estava bem abaixo, já se sabia que a COP30 ia ser uma COP num escopo reduzido, mas mesmo assim já tinha gente vendo barco, não tinha você que está mais próxima desse mundo, já tinha um monte de coisa acontecendo, né? Barcos são uma solução que está sendo usada por muitas empresas e muitas delegações vão ficar em barcos, porque isso foi mais fácil de transportar até lá. E também ninguém quer construir tantos hotéis que depois não tem uso, né? Que nem a gente fica com aquele legado da Copa do Mundo, da Olimpíada, do Rio, que tem milhões de construções que foram feitas, né, por uma situação específica. Mesmo, né, amiga? Você não acha? Talvez seja mais útil para a população. Ai, meu Deus do céu. Com certeza. Ai. Bom, e agora indo para um assunto, né? Vamos lá, acho que a gente pode aqui, assuntos finais, né? Mas a gente falou bastante da guerra em Gaza e do Hamas na semana passada. Eu li 2 artigos interessantes essa semana. Um na The Atlantic, né? Falando que o Hamas realmente quer matar Gaza de fome, né? Assim, ou fazer Gaza passar fome. E até conhecendo, né, que é uma matéria no The Atlantic, que não é uma matéria, né, era uma revista muito mais progressista do que qualquer outra coisa, mas falando que essa crise de fome prolongada está acontecendo de forma deliberada, que é justamente a narrativa, né, que que Israel tem e tudo, que é uma forma de gerar uma comoção internacional, pressionar Israel a terminar a guerra nos termos que fizerem sentido para a Palestina, e que no fim por um lado está Israel limitando o envio de ajuda, né, mais por decisões ineficazes e polarizadas, mas que a população civil acaba sofrendo. E eles falam que, achei uma informação interessante, que a maior parte da população culpa o próprio Hamas, que acaba sendo acusado de ficar escondido nos túneis da cidade enquanto Gaza é destruída, e que o grupo rejeita qualquer solução diplomática, inclusive uma recente proposta de cessar-fogo de Israel e Estados Unidos, e se opõe ativamente ao envio de ajuda humanitária, né, criticando até o lançamento aéreo de alimentos. E interessante também, né, quando eles falam, numa segunda matéria que eu estava lendo, essa na The Economist, mas falando que o fato do Reino Unido e da França estarem considerando, né, reconhecer a Palestina, isso vai atrapalhar chegar na paz e não facilitar. Então, eu sei que esse é um assunto que está pegando bastante, e o que ele fala nisso é que a partir do momento que tiver esse reconhecimento, ao invés de promover a paz, eles vão estar prejudicando, porque existe um contexto aí, né? Ele volta para o mesmo tema, né? Assim, o Hamas e Israel rejeitando o cessar-fogo, né, a fome e a guerra toda lá sem solução. Aí, por outro lado, vem essa intenção super declarada, isso acaba dando um impulso à solução dos 2 estados,
mas também acaba sendo uma mensagem para o Hamas e pro povo, né, para quem está tomando as decisões na Palestina, continuarem a guerra. Né? Falar, opa, agora a gente está mais forte, então agora vamos para cima. Isso faz com que Israel se sinta mais ameaçado. E até naquele ponto de partida que o Pedro Doria faz, né, no streaming, na assinatura do Meio sobre a Palestina, que até a gente comentou também semana passada, que é super bom, né, o Pedro Doria até vai explicando o quanto que a direita e a esquerda em Israel está muito ligada ao quanto que você acredita que o Estado de Israel está sob ameaça ou não. Então imagina o quanto a direita se fortaleceu durante todo esse processo, e isso faz com que o Estado de Israel se sinta mais, ou as pessoas sintam que o Estado de Israel está cada vez mais ameaçado. E na hora de ter negociações, né, de falar da influência futura, se eles reconhecerem agora o Estado, eles vão perder também poder de negociação relacionadas à paz e relacionadas a tudo isso. Então, o que ele dá um pouco a entender acho que esse é o tipo de coisa que só pode acontecer numa situação de estar chegando num acordo de paz, numa situação, não é uma coisa que, né, você possa fazer do jeito que estão as coisas hoje. Claro que o que a população lá está passando não pode continuar, né? Então, sem absolutamente tirar o olhar humano de tudo isso, mas eu achei que são duas matérias interessantes que trazem alguns ângulos diferentes para assuntos que a gente tem falado bastante. Muito bom. Eu tenho muitos amigos judeus, né? Você também. E isso é uma coisa que a gente ouve deles há muito tempo, assim, que realmente a narrativa da grande mídia é sempre explorando essas imagens de Gaza e colocando os palestinos numa posição realmente de vítimas de Israel, quando na verdade eles são vítimas do Hamas, né? Então acho que isso é uma história que a gente sabe muito pouco, eu acho, né? Então veículos locais, veículos que falam de lá mesmo do front, publicações que são tocadas por judeus também trazem esse outro lado que não chega a se tornar mainstream. Essa informação fica muito restrita e o que a gente mais consome mesmo são essas notícias que nos deixam sempre com esse sentimento de que existe uma grande tentativa de colocar o Hamas realmente numa posição de minoria e os palestinos como vítimas do jugo israelense, né? Eu acho que tem muitas, como dizem, né, tem muitas camadas nessa história e a gente muitas vezes fica só na superfície, levados por tudo que a gente vê, ouve, lê, né? Eu acho que essas imagens da fome, elas são muito dramáticas e assim, foram mostradas aí, assim, de uma forma muito intensa nas últimas semanas, né? A gente liga uma CNN, você liga uma Globo News, você pega um jornal, essas cenas são muito contundentes e elas estão realmente ali a serviço de uma tentativa, uma campanha quase, né, de pressão para que a comunidade internacional, os líderes internacionais tenham alguma atitude como a que o Macron teve, né? Chegou num ponto que o Macron tomou uma atitude, agora está tentando convencer, né, outros países a fazerem a mesma coisa, e isso realmente pode ter um tipping point, talvez, da guerra, né? Talvez a gente esteja chegando num ponto aqui de uma mudança aí de rumo. E no fundo é isso, né? Essa política, né? Isso me lembra um pouco Ian Brenner falando, né, de que no fim do dia não tem mais uma liderança além da selva, porque se tivesse uma articulação um pouco maior entre Estados Unidos, o resto do mundo e geopolítica, talvez fosse mais fácil ter as alavancas para segurar Israel no que é necessário, mas está tudo muito complicado. Então eles estão praticamente usando ameaças, né? Eles estão tentando recorrer a outras coisas, mas é um jogo perigoso, né? Odea, e outra notícia, que essa você até que me mandou, né? Mas é a de que a gente tem, acho que uma notícia boa no mundo de IA, de que junto com o lançamento dos agentes, que depois se der tempo você pode até contar pra gente que você começou a usar o agente do ChatGPT, a OpenAI também lançou um modo que é um modo de estudo, né? Então é um study mode e que
eles, pela primeira vez, né, uma empresa de IA reduziu intencionalmente a eficiência, né, a eficácia de um produto em nome de valores humanos e educacionais. E aquela coisa de que hoje a ideia desse modelo é recusar dar respostas prontas para forçar o estudante a pensar, né? Então, contrariar um pouco essa lógica de décadas de inovação que prioriza a eficiência, a conveniência, apresentando a resposta melhor possível para apostar na formação cognitiva ao invés da automação imediata. Então, acho que isso é uma coisa super interessante. Eu achei incrível essa história, porque isso também mostra um pouco da OpenAI estendendo seus tentáculos, assim, né? Então, já antevendo ou já percebendo um backlash das pessoas, né? Com a sensação de... Saíram muitas matérias recentemente falando que o cérebro está se desenvolvendo menos ou ele é menos utilizado à medida que a gente usa mais inteligência artificial. Então, isso obviamente é um risco reputacional para a OpenAI, né? Então, assim, vamos fazer algo para que isso não seja a narrativa predominante, né? Então, vamos criar esse produto que traz uma abordagem que eu achei super legal quando a gente foi lendo as definições, né? São perguntas socráticas. Então, quando o aluno faz uma pergunta, né? Realmente, por exemplo, né, na base da filosofia, exatamente. Total. Então, assim, quando o estudante pergunta, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O sistema, né, o ChatGPT pode responder: que fatores você acha que contribuíram para o início do conflito, antes de dar a resposta pronta, né? Então, esse convite a pensar, né, o convite a refletir é algo que não estava acontecendo, né? Não era esse o rumo que esses LLMs estavam tendo, e agora acho que né, houve um momento assim, de reconhecer que, puxa, a gente também não pode... tornar todo... Na verdade, a gente vai ter um momento de reckoning, assim, não vou conseguir falar a palavra em português, mas momento de colocar em xeque todo o sistema educacional, né? Porque se a gente tem as respostas nessas ferramentas e elas estão cada vez mais perfeitas e cada vez mais redondas, você vai para a escola para quê? Né? Desde a criança que vai para a escola até o adulto que vai para o jovem adulto que vai para uma universidade, né? A gente vai para a escola, então, para aprender a não roubar o brinquedo do amiguinho, né? Aprender valores cívicos, a viver em sociedade. Então, acho que tudo isso a gente vai passar os próximos anos questionando. Vai ser um grande questionamento que vai passar por tudo isso. Mas, neste primeiro momento, a gente também não precisa deixar as pessoas, né, os jovens, viciados nessa cola que é usar essas ferramentas, né? E eu acho que teve, né, a gente fala isso no Duplo Clique, a gente já comentou, né, desde daquela estudante que estava processando a faculdade, de falar, eu não posso usar o ChatGPT, como que o professor usa, né, de um monte de coisa. E realmente, não coloquei aqui na pauta o estudo em especial, mas houveram pesquisas, né, nesses últimos meses. Teve uma até que teve uma repercussão muito grande, mostrando que a atividade, né, assim, quando você usa IA para escrever, você tem menos atividade cerebral comparado com quem usa ou outra ferramenta ou não usa nenhuma. Teve uma que falava, né, isso até meio óbvio, mas é importante ter uma pesquisa que mostre que isso é verdade, né, que se você escreve um texto sem usar, né, um chat GPT, por exemplo, e minutos depois te pergunta, e aí, o que você escreveu no texto? Quais eram os principais pontos? Você lembra e você sabe, versus uma coisa que você usou ali, meio que, né, copy-paste de um negócio que você não lembra depois. Então, acho que essas foram coisas interessantes. E eles falam, né, no texto que a frustração é parte do processo de aprendizado, né, e que esse modo de estudo é deliberadamente mais lento e que isso pode parecer frustrante. Então, acho que também vai precisar ter formas de nós, como pais, bloquearmos e deixarmos nossos filhos terem acesso apenas a este módulo. Porque é óbvio, né? Que na hora lá, entre decidir se vai descer para jogar bola, se vai passar no shopping, ou se vai ficar com o melhor módulo ou mais lento que vai aprender mais, não pode deixar essa decisão na mão deles. E um ponto que eu acho que é importante ressaltar também, que em abril, né, Anthropic, com Claude, já tinha lançado um Learning Mode semelhante, mas a gente sabe que a penetração da quantidade de usuários que usa Claude é imensamente menor a quantidade de pessoas que usam ChatGPT. Então essa acho que vai ser a primeira que realmente vai ter
vai ecoar mais no mercado. Não, e bem, assim, não é surpreendente que a Anthropic tenha sido a primeira, né? Porque ela sempre se coloca realmente como essa empresa mais ética e que busca uma IA mais segura, né? Então, acho isso bem interessante ter vindo deles. Mas acho que outro assunto importante que envolve a OpenAI essa semana foi o lançamento dos agentes, né? A gente falou disso rapidamente e eu comecei a usar, porque ele vai sendo disponibilizado aos poucos, então algumas pessoas não estão ainda visualizando o agente, outros já estão. O meu apareceu uns 2 dias, e assim. O meu apareceu hoje. E eu já passei uma tarefa para ele, né? Porque eu precisava fazer alguns exames que o meu plano não ia cobrir, então eu ia fazer, enfim, de forma particular. E é muito curiosa assim, a discrepância de preço entre os laboratórios, né? Então, como eram 10 ou 11 exames, eu tirei uma foto do pedido médico, subi no ChatGPT e pedi para o agente fazer um orçamento daqueles exames para mim. E aí deixei ele lá trabalhando, fui fazer outras coisas no computador enquanto isso, e daqui a pouco ele apareceu com uma tabela em que ele comparava 7 ou 8 laboratórios, né? Eu tinha pedido para ele fazer, no meu prompt, eu pedi para ele fazer uma análise incluindo os laboratórios Fleury, Einstein e Alta, mas não somente, então para ele procurar outros laboratórios também. E aí ele me explicou que esses 3 que eu pedi para incluir não tem os preços dos exames no site. Então, para que esses preços pudessem ser avaliados, eu precisaria colocar um CPF. Então, quando começa a precisar muito tem entraves, né, em que você tem que entrar, colocar seu CPF, coisas assim, ele trava e te pede. Mas ele me deu uma tabela muito boa de preços, que variavam, enfim, de R$1.000 até, sei lá, R$400. Eu acabei me dando o trabalho de entrar, eu mesma, nos sites desses laboratórios que ele não incluiu na pesquisa. Percebi que eles custavam R$2.500 e que outros laboratórios faziam por R$900. E minha endocrinologista liberou fazer esse mais barato, então tá tudo certo. Mas mostra que realmente é um trabalho que, teoricamente, você passaria para um assistente, para um secretário, uma secretária, né? Fazer esse levantamento que ia levar, provavelmente, sei lá, a gente uma passaria hora horas fazendo ligar, isso, né? No meio dessa loucura toda. Ou você faria no primeiro exatamente. que você ligou e falaria, cara, é isso, não tenho tempo, né? Pesquisar então, preço é um luxo e eu não vou conseguir. Sim, e às vezes você faz no primeiro lugar que aparece porque você não tem esse tempo. Então, vai ser um recurso para todos nós, né, que vai poder realmente fazer pedidos de orçamento, levantamento de possíveis locais para você fazer um evento, reserva de restaurante, tudo isso a gente já tinha falado, a gente já sabe, mas agora está chegando cada vez mais perto, né? Lembrando que daqui a um mês, se eu fosse contar essa história, provavelmente ele já ia estar mais ainda eficiente e eu ia ter uma resposta ainda melhor. Então, e ele terminou a tabela perguntando: você quer que eu entre em contato com esses laboratórios e agende para você essa coleta domiciliar, por exemplo, que era o que eu queria? Então, ele vai acrescentando novas etapas e daqui a pouco você vai dar a tarefa e vai deixar uma tela aberta ali. Toda vez que ele tiver uma dúvida ou ele precisar da sua interferência, ele vai te avisar, você vai lá, né, ajuda a resolver aquele problema e ele vai seguir, vai continuar fazendo o que ele está fazendo. E assim vamos caminhando, né, em direção a um mundo em que a gente vai ficar finalmente mais produtivo e mais eficiente. E agora, depois de passar quase uma hora e a gente tem que terminar o episódio, né? Eu quero ficar falando de agentes. Porque eu tenho várias coisas para contar, mas tudo bem, eu vou resistir. Antes de qualquer coisa, eu queria aproveitar que você falou em exames e eu queria agradecer às várias pessoas que foram imensamente fofas e mandaram mensagem, né? Acho que até muitas de convívio da Deia, porque quem me conhece, convive comigo há mais tempo, já tinha ouvido a minha história do câncer. Mas assim, eu recebi muitas mensagens. Nossa, foram lindas, muitas mensagens, queridas. Muitas. E assim, gente, as horas que a gente passa aqui, né, Deia, se dedicando ao podcast e tudo, a cada uma mensagem que a gente recebe de alguém, valem a pena. Então, eu queria de coração agradecer, falar que meu exame deu tudo bem. Que, Deia, graças a Deus, não acharam nada. E daí meu irmão lindamente me deu a notícia que eu confirmei no laudo que quando não dá nada, falam que você só precisa fazer de novo na recomendação daqui a 10 anos. Então que meu médico queira fazer daqui a 5, que seja. Pelo menos eu falei, graças a Deus, não vou ter que fazer todo ano. Já achei que eu saí no lucro.
entendeu? Mas graças E você a Deus confirmou que o limão ajuda. Limão ajuda. E confirmou que o limão ajuda. Limão ajuda, mas realmente eu acho que... Eu tava no desespero, né, gente? Porque me bateu 5 minutos, eu falei, preciso fazer esse exame. E tinha horário 10 da manhã no sábado, eu fui 10 da manhã. Mas a dica que o meu médico tinha dado de fazer, tipo, meio-dia, eu acho incrível. Porque eu acho que deixar pra tomar lá o manitol durante o dia e não atrapalhar a sua noite de sono, né? Porque são esses dois problemas. É que você fica lá, né, igual uma rainha. Por outro lado, você também não dorme direito. Então, acho que, né, conseguir separar essas duas coisas, eu acho que já é uma ajuda, que vai ser um aprendizado para o próximo. Mas foi super bom. Mas eu queria agradecer também, porque muita gente mandou mensagens muito legais sobre o último podcast, em que a Fir foi super vulnerável, contou a experiência dela. E é nessas horas que a gente fala de coisas mais vulneráveis que as pessoas, né, se conectam muito. Então, queria agradecer, foi muito gostoso ouvir o feedback de todos vocês aí. Obrigada. E se vocês quiserem, a gente fica contando muito mais coisa pessoal, porque isso é muito mais fácil, né, Dea, do que descobrir tudo que tá acontecendo com o Trump. A gente pode super incluir uma parte, entendeu? E só pra fechar, que eu preciso falar mais uma coisinha dos agentes. Não precisa muito. A gente pode fazer um outro, né? A gente pode fazer um duplo clique e um whatever, duplo clique alguma coisa. Mas, Odé, e o que você estava falando de agente, imagina que o que está acontecendo agora é que já existem protocolos de como que um agente conversa com outro agente, né? Então isso vai começar a cada vez mais a aparecer, né? E imagina que no futuro você vai colocar o teu agente pessoal que vai falar com o agente do laboratório, entendeu? Lá via MCP, e vai conseguir resolver. E uma coisa, né, que... E depois a gente pode fazer uns episódios e falar melhor disso, porque além de falar da nossa vida pessoal, vocês também gostam quando a gente fala de tecnologia, que eu sei, mas ano passado todo mundo falava muito de engenharia de prompt, né? Nossa, engenheiro de prompt, engenharia de prompt. Agora vamos ter que formar os engenheiros de prompt. Durou muito pouco, né? Foi um voo de galinha do engenheiro de prompt, coitado. Porque, na verdade, não é mais... Total voo de galinha. Não é mais engenheiro de prompt, gente. Agora é engenharia de contexto. Engenharia de contexto é um guarda-chuva maior que inclui a engenharia de prompt, que é o que a Andrea efetivamente escreveu lá e pediu para fazer. Mas, além disso, são as bases de dados, né, que esse agente tem acesso a. Então, desde vou pesquisar na internet, vou buscar aqui no reg que eu tenho de PDFs da minha empresa, o que for. São, obviamente, né, tem memória de longo prazo, tem memória de curto prazo, tem várias coisas ali também que entram nisso. E tem a parte das ações, né, do que ele efetivamente consegue fazer. Né? Então, eu consigo fazer um agendamento, eu consigo entrar no site, eu consigo o que eu consigo. Então, tem muita coisa legal e a gente vai falar de agente muito ainda, gente, porque eu adoro isto. E, aliás, trabalho com isso também, né? Então, que bom que eu adoro, porque senão eu ia ter que estudar do mesmo jeito. E com isso, encerramos mais um duplo clique, meu amor. Encerramos mais um duplo clique. Nos vemos de novo na semana que vem. Agora entramos, acho que no ritmo de novo, né? De fazer no nosso agora dia que você saiu da sua temporada de 30 eventos. Quando que vai ser o download de tudo da Europa, meu amor? Pra quem não quiser perder e quiser assinar a Oxygen? Boa pergunta. A gente vai ter um no Rio. Junto com o Rio Innovation Week, que você vai estar. Para a comunidade do Rio, junto com o Rio Innovation Week, que, aliás, está incrível. Fica aqui a dica. Quem quiser ver nomes incríveis no Brasil, é um line-up realmente de peso. Amy Webb, Daniel Goldman, Peter Diamandis. E quem? Muita gente boa. Andréa Janer está no line-up lá. In person. Quem quiser conhecer a minha musa em carne e osso, pode ir. Ai, Fê. Verdade ou mentira? Bom, verdade. Vou estar lá também. Mas o Rio Innovation Week tá demais. Aproveitem. Não é sempre que a gente vê tanta gente boa reunida no Brasil. E a gente vai ter também uma edição online, ao vivo, no dia 19 de agosto, para os assinantes da Oxygen também. Então dá tempo de assinar e ter acesso a tudo isso na nossa plataforma. E então, com esse jabá, a gente termina a edição de hoje, nada. né? Todas aquelas coisas que a gente teve que gravar, e tava lá Deia na Suíça, está Deia em Paris, está Deia não sei em que outros lugares mais, Londres, na SXSW, todos esses eventos juntos vão estar nesses downloads, né? Neste download, colocamos maior assim. 4 em 1. Vai ser assim um exercício de edição assim, homérico, mas tudo bem. Imperdível. Perco por nada, não conseguirei estar presente no Rio, porque eu tenho que trabalhar, né? Para pagar a obra, alimentar meus adolescentes e tudo. Então, infelizmente, não poderei estar lá. Porém,
estarei no online. Então, quem quiser trocar emojis comigo, estarei lá. Valeu, Fê. E com esse bom humor, encerramos Obrigada. mais um Duplo Clique. Exatamente. Sextou, até a semana que vem. Sextou. Sextou. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.